TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa aqui apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, com a reprise no horário e dia que você, telespectador, já está acostumado. É todo sábado, a partir de 1 da tarde. Eu costumo dizer que programa de saúde gravado é sábado, não tem como você participar, não tem como você mandar a sua pergunta. A sua participação ela é válida toda terça-feira. Nós estamos nessa terça-feira, que é a última de julho, desse dia 31 de 2018. Já se encerra o mês 7, né? Alguns vão dizer que o copo já está quase cheio, ou seja, já estamos caminhando para o final do ano. Você já sabe que a TV Candidez toda terça-feira tem essa proposta de levar informação com prestação de serviço. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu recebo pela primeira vez em 2018. Ele esteve conosco em 2017, volta agora em 2018. Com muito prazer, eu recebo o médico Charles Amaral de Oliveira. O nosso tema, conforme nós já anunciamos nos programas passados, vamos falar sobre dor de cabeça e também sobre dor na coluna. Você pode mandar a sua mensagem, nosso telefone já está na tela, é o 3222-5052. 3222-5052. Charles Amaral de Oliveira, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui no Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Boa noite, é um prazer estar aqui no programa de novo, um programa que tem bastante audiência. Muitas perguntas interessantes, né? Eu gosto muito de estar aqui porque o tempo é bastante suficiente para discutirmos quase todas as perguntas que nos chegam, né? Qual é a maior queixa, qual é a maior demanda no consultório do médico intervencionista da dor? É a dor de cabeça ou a dor na coluna? São dois filões, vamos dizer assim, que aparecem muito no consultório de dor. Então, são as dores de coluna, principalmente, as dores de cabeça em segundo lugar, e também a gente tem uma demanda importante dos pacientes com dores oncológicas, né? Com a dor do câncer. E esse é uma dor, Samuel, que muito mal cuidada, né? As pessoas com dores do câncer, elas sofrem muito e tem muito que um médico de dor pode ajudar bastante nesses casos. E nessa questão, posso dizer que são dois tratamentos, é a questão da tentativa da cura da doença e um outro tratamento para o alívio do paciente? Posso colocar dessa forma? Exato, a cura da doença, no caso, o médico oncologista, ele tem a gestão disso aí, não é? Agora, a dor, ela está presente aí em 35% dos pacientes que tiveram câncer e curaram. Mesmo curados, eles continuam tendo dor. E no último ano de vida, 78% dessas pessoas têm dor. Então, não é porque tem a doença que tem que se negligenciar do tratamento da dor. E muitos procedimentos podem ser realizados para dar mais dignidade de vida a essas pessoas, né? Dar uma melhor qualidade de morte para que elas não sofram além do que já estão sofrendo com a doença. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Você, inclusive, já fez algumas postagens sobre isso, né? Essa questão dessa relação na sua rede social, eu já acompanhei, não agora, um pouco mais atrás, há uns 2, 3 anos atrás, até de uma paciente que você tratou e que você recebeu até um agradecimento da família por essa questão do tratamento do alívio da dor. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no segundo e no terceiro bloco, mas voltando à questão da dor de cabeça, é o homem ou a mulher que procura mais o consultório e que se queixa de dor de cabeça? Na verdade, assim, em questão de gênero, a dor de cabeça acomete ambos. Mas em questão de procura,
as mulheres são mais atentas às queixas que elas sentem. Então, em qualquer consultório médico, excetuando algum específico de urologia, a procura sempre é mais predominante das mulheres. Os homens, eles retardam a buscar uma ajuda ou buscam sempre em um último momento. E existe diferença entre dor de cabeça e enxaqueca ou é a mesma coisa? Não, a dor de cabeça, ela tem várias causas. Vamos dizer aí que tem 110 diferentes razões de dor de cabeça. E essas dores de cabeça, elas podem ter um fundo orgânico, né? Vamos falar o pior aí, um aneurisma cerebral, um tumor. Por sorte, não são as questões mais prevalentes. E tem as causas que também são idiopáticas, sem saber por que a pessoa tem dores de cabeça. Quando você me fez a pergunta enxaqueca, enxaqueca é aquela dor de cabeça que fica como se fosse um martelo na cabeça, né? A gente sente latejando. Isso aí é uma cefaleia que na nômina médica chama migrânia ou enxaqueca. Mas no linguajar das pessoas, enxaqueca é igual dor de cabeça e inclui tudo, né? E para o médico também é dessa forma? Não, para o médico é uma das 110 causas de dor de cabeça, sendo esta a segunda mais prevalente. Ela só perde por uma dor de cabeça que chama tensional, né? Que é a mais frequente. Mas, se a gente for pensar no pronto-socorro, a dor de cabeça que mais dá entrada nos pronto-socorros é a migrânia, não é a cefaleia tensional. Porque a cefaleia tensional, aquela que melhora com um paracetamol, com anti-inflamatório, com medicações, as próprias pessoas vão se medicando em casa e vão melhorando. Agora, a migrânia ou enxaqueca, essa que vai arrebentando a cabeça, né, de tanta dor, a pessoa não sente bem com luz, não sente bem com barulho, piora com cheiro, fica no quarto escuro. Chega uma hora que essas pessoas podem estar com tanta dor que precisam ir a um pronto-socorro para receber alguma medicação venosa, porque pode estar vomitando, o remédio não para no estômago, enfim. É isso. Muito bem, o Wellington está mandando aqui uma primeira pergunta. Nosso telefone, eu repito, está na tela, que é o 3222-5052. Ele está dizendo que passou por uma cirurgia em 2013 e ficou uma semana com dor de cabeça. Ela melhorou porque ele tomou medicamento. Ele pergunta se tem relação da dor de cabeça com o pós-cirúrgico. Tem, Wellington, principalmente dependendo do tipo de anestesia que você tomou. Então, eu suponho que você tenha tomado uma anestesia na coluna, né? Lá na espinha, que se chama raquianestesia. E quando faz essa anestesia, as agulhas hoje são muito finas, mas mesmo sendo muito finas, elas podem formar um furo na dura mater e ficar perdendo a água da coluna ali, que chama o líquor. Essa produção de líquor ela é muito rápida, ela se renova todo o estoque, os 150 ml que compõem o líquido que está ao redor do cérebro, são 150 ml. Ele é renovado 3 vezes por dia, então a produção é muito rápida. Mas se o furinho na dura mater for grande, a perda de líquor por ali suplanta o que está se formando. Aí o cérebro, ao invés de ficar numa piscina, num colchão d'água, banhado, sustentado por esse líquor, ele pesa. Então, essa dor de cabeça que você teve, Wellington, imagino que seja quando você ficasse sentado. Quando você deitava, melhorava. Então, isso aí chama cefaleia pós-punção dural, pós-raquianestesia. Melhora muito com hidratação, melhora muito com o uso de medicamentos à base de cafeína. E alguns procedimentos podem ser realizados para melhorar essa dor quando nada resolve. Como um tampão de sangue que coloca na coluna de novo para tampar esse furinho que foi feito com a agulha. Mas ela é temporária? Ela vai ter uma data de validade ali? Ela normalmente melhora aí com 3 dias máximo, mas tem com relatos... medicamentos? Não, com medicamentos pode até melhorar mais, mas estou falando só repouso, correto, hidratação
e alguma medicação muito básica. Mas tem relatos de dor de cabeça durar até 24 dias, o que é muito, né, sem dúvida. Muito bem. A Elizabeth está perguntando o seguinte: quem tem enxaqueca tem que ir constantemente ao médico? Eu recomendo ir ao médico, Elizabeth, quando a pessoa começa a ter dor de cabeça com mais de 10 dias por mês, por exemplo. Então, a pessoa começa a tomar medicações repetitivamente, vai tomando, e isso aí não é bom, porque existem medicações, nesse caso, a pessoa está tomando para fazer um tratamento abortivo da dor. Quando a pessoa tem uma frequência de dor de 10 a 15 dias por mês, ela pode tomar medicações preventivas, medicações para evitar que tenha dor de cabeça. E quando começa a tomar medicações abortivas, né, o cérebro pode começar a acostumar com aquele tipo de medicação e cada dia querer mais essa medicação. E quando falta essa medicação, a pessoa ter dor de cabeça de novo, que se chamam cefaleias por abuso de medicação. Então, tomou tanta medicação que o cérebro, quando não tem essa medicação, ele sente falta e tem dor. Vamos falar um pouquinho antes da gente encerrar esse primeiro bloco aqui no programa Amostra Grátis da Saúde desta terça-feira, 31 de julho, sobre a questão da dor na coluna. Vocês médicos sempre gostam de dizer o seguinte, que quase todo mundo ao longo da vida vai ter uma queixa de dor da coluna. Isso ainda prevalece, essa informação, Dr. Charles? Sim, e cada dia mais. Estatisticamente, 80% das pessoas vão ter pelo menos uma crise de dor de coluna ao longo da vida. E com os novos hábitos que nós temos hoje de pouca atividade física, estresse, alimentação fast food sem grande qualidade, mas mais baseado em calorias e comidas rápidas, a falta de uma boa musculatura abdominal, que não é seu caso, né? Porque eu sei que você é um atleta. Estamos aí tentando correr. E corre bastante. Que sigam o exemplo do Samuel, que fez essa boa escolha. Então, as dores de coluna estão muito relacionadas a algumas questões, que é sobrepeso, falta de atividade física, pessoas que usam cigarro, que não está tão em moda mais, mas existem, e questão genética. A genética, o que nós herdamos de pai e mãe, isso não tem como fugir. Mas as outras 3 questões, nós temos muito como interferir nisso, né? Fazer boas escolhas de bons hábitos de vida e atividade física regular. Isso é muito bacana. Eu vou encerrar agora esse bloco fazendo aqui uma pergunta. Ela é uma pergunta completamente, na minha opinião, genérica. Em respeito ao telespectador, eu faço a Elisete quem está mandando a pergunta. Olá, boa noite, parabéns pelo programa. Minha mãe sente uma dor na coluna no meio das costas. Tem como aliviar essa dor? Elisete, muito obrigado. Vamos ver se o Dr. Charles ajuda aí a responder aí o seu questionamento. Tem sim, Elisete. E de uma forma bastante interessante. Nós temos uma ferramenta que chama bloqueio teste ou bloqueio diagnóstico. Então, com agulhas e com ultrassom ou com raio-x, nós podemos entender de onde vem a dor do paciente. Se é uma dor que vem do ligamento, se é uma dor que vem da artrose da coluna, se ela vem do disco. Então, nós vamos fazendo bloqueios seletivos e seriados para entender de onde vem a dor. Nem sempre as imagens de ressonância, as imagens de tomografia ou raio-x, ela vai acusar de onde vem essa dor. E o bloqueio diagnóstico é uma ferramenta fundamental. Muito bem, o programa está só começando, nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Com muito prazer, a gente recebe hoje a presença do médico intervencionista da dor, Charles Amaral de Oliveira. Daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes, inclusive o endereço do site, que é bastante interessante, Mundo Sem Dor. Você pode participar, pode enviar a sua pergunta para o 3222-5052. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. A gente recebe hoje com muito prazer o médico Charles Amaral de Oliveira, é de Divinópolis, mas que atua também na cidade de Campinas. É o médico aqui de Divinópolis, cooperado Unimed. Daqui a pouquinho a gente vai dar sequência nesse bate-papo muito importante. Nós estamos falando sobre dor de cabeça e também sobre dor na coluna. Na próxima terça-feira, é a primeira terça-feira do mês de agosto, nós vamos falar sobre a questão dos transtornos mentais. Vai estar conosco o médico psiquiatra Juliano Queiroz. Nós temos aí um vídeo e uma pequena chamada do Juliano. Vamos lá. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos os telespectadores do programa Amostra Grátis da TV Candidez. Aqui quem fala é o Dr. Juliano Queiroz, médico psiquiatra. No próximo dia 7 de agosto estaremos juntos no programa Amostra Grátis para falar sobre depressão, transtorno do pânico e outras doenças da psiquiatria. Um abraço e espero todos vocês lá. Muito bem, um grande abraço ao médico psiquiatra Juliano Queiroz, que vai estar conosco, portanto, na próxima terça-feira. Deixa eu fazer aqui um registro, para aqueles amantes da corrida de rua. Nós tivemos no último domingo a corrida do Galo, uma corrida promovida pelo Atlético Mineiro. E eu vou pedir aí que mostre algumas imagens. Várias pessoas de Divinópolis estiveram participando, cerca de 50 corredores, no evento promovido pela Fender Produções. Um grande abraço para a Mariana e toda a equipe da Fender Produções. Nesse evento marcante, foram 10 e 5 quilômetros, numa expectativa muito boa, Tem uma energia boa, porque é uma corrida de uma torcida só. Então, o clima é muito bacana, muito embora eu tomei conhecimento que cruzeirenses também participam dessa corrida, assim como atleticanos participam da corrida do Cruzeiro também. Um grande abraço a todos os colegas corredores que estiveram presentes. No próximo domingo em Divinópolis, nós teremos um evento promovido pela maçonaria. Temos aí algumas imagens, que vai ser a corrida em prol da ACOM aqui em Divinópolis. A maçonaria está promovendo essa corrida. Nós temos aí algumas imagens, vamos aí ver as próximas, que vai falar sobre... nós temos duas imagens aí, se puder colocar para a gente, se tiver aí. É uma corrida promovida, repito, pela maçonaria e que vai ser em prol da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, ACOM. O prazo para inscrição termina amanhã, dia 1º, Portanto, quem quiser participar ainda dá tempo. Um grande abraço para o Gleiber e toda a equipe que está na organização desse grande evento. De volta com a nossa entrevista, eu vi lá no site Mundo Sem Dor, eu vi uma foto sua lá correndo, me parece que é uma meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Você participou? Como é que foi a experiência, Charles? Eu já fui... eu tenho filhos gêmeos, o Pedro e a Clara, e hoje eles já estão com 10 anos. Mas até eles nascerem, eu era muito fã de corrida de rua. Eu fiz muitas meias maratonas, fiz Rio de Janeiro, que é uma corrida bastante Parece que é uma prova sensacional, Eu acho que o cenário é muito bacana, Aqui em Divinópolis, quem me treinava é o Rossi. Ah, ótimo. Tem inclusive, a academia dele aqui na Oswaldo Machado Gontijo. Isso, o Rossi... eu encontro muito com o Rossi nas pistas. Muito sério, Muito responsável. Ele foi preparador físico do Guarani na década de 80. Eu não sabia disso. Eu trabalhei como repórter esportivo e logo quando ele formou, ele
ele começou a trabalhar no Guarani Esporte Clube. E agora ele é um preparador físico voltado para orientação, né? Para corrida. Para corrida e também em academia. Eu acho que correr até 21 quilômetros é muito saudável. Eu já fiz 2 maratonas, que são 42, mas isso não é saudável, principalmente para a família. A família fica muito sacrificada, porque o volume de corrida que você tem que fazer, de treino, é muito grande. Então, todo final de semana tem que correr ali 21 quilômetros, 24, ou 27, ou 29, ou 33. Isso aí, sua família fica à parte, né? Quem é casado fica bastante complicado. Quem tem filhos, ainda mais. Então, foi por isso que minha motivação para a corrida, o meu tempo para a corrida caiu demais. Mas você pretende voltar? Eu não sei se eu tenho mais a energia que eu tinha, né? Com os compromissos que eu tenho, com a minha agenda. Mas se eu puder correr 21 quilômetros como você correu, como tem corrido, esse é um sonho. 10 quilômetros é muito saudável e 21 quilômetros hoje é um desafio que eu não consigo fazer se eu não voltar a treinar com regularidade. Eu participei apenas de uma prova de 21 quilômetros. Eu vou dizer para o seguinte, ela foi bem satisfatória, a sensação ela é muito boa, mas um pequeno conselho, não basta dizer o seguinte, vou calçar um tênis, colocar um calção, vou lá correr 21 quilômetros, porque não vai dar certo, né? Como você disse, isso aí exige um pouco de treino. Estamos falando de atletas amadores. Sim. Eu acho que a diferença de quem corre meia maratona, que são 21 quilômetros, é que você treina meias maratonas antes de correr uma prova. Agora, quando você corre maratona, estamos falando de atletas amadores, né? De nós, assim. Ninguém corre maratona, treina 42 para correr 42. Então, quando você está treinando para maratona, o máximo que você corre são 35 quilômetros. Os outros 6 a mais, 7 a mais, é a surpresa da corrida. Então, quem corre maratona nunca treinou maratona, salvo corredores de 80 quilômetros. Aí estamos falando de super atletas. Mas quem corre meia maratona, antes de correr uma meia maratona, faz treinos longos, né, de meia maratona, de 21 quilômetros. É verdade. Charles, vamos falar um pouquinho de você. Você é um divinopolitano que se formou aos 23 anos, atua aqui em Divinópolis de 2 em 2 semanas e ficou bastante marcado como médico da dor. Eu me lembro que na época, quando eu estava na TV Integração, que na época da TV União, nós chegamos até a fazer algumas entrevistas com você, isso em 1999, 2000. Sim. E você está em Campinas. Por que essa divisão com Campinas, Divinópolis e até Belo Horizonte também? Esse triângulo, assim, dos atendimentos. Sim, tem São Paulo também. Isso na capital. Eu atendo no Einstein e no HCOR. Em Belo Horizonte, no Instituto Coluna, que é do Dr. Cristiano Menezes. Aqui em Divinópolis, que é a minha cidade madre, né? Onde eu tenho vínculos. Meu irmão é ortopedista aqui, o Anderson. O Anderson Amaral de Oliveira, né? A minha mãe é muito saudável e é um motivo para eu vir aqui estar com ela, né? E eu nunca perdi o vínculo com os amigos e sou muito grato todo o reconhecimento nacional que eu tenho dentro da minha profissão, que é de médico de dor. Tudo se baseia na pedra fundamental, que foi Divinópolis. Então, eu sou muito grato à cidade que sempre me acolheu e me deu muito apoio. Você se formou em qual universidade, em qual faculdade? Eu me formei em Vassouras, que é no Rio, isso foi em 93. E este ano completo 25 anos de formado. Tá. Nós estamos entrevistando aqui o Charles Amaral de Oliveira. Eu teria que... Se eu for ler aqui o currículo, a formação, afiliações, isso é muito grande. Eu vou resumir dizendo o seguinte, para que o público que está nos assistindo possa entender da importância do médico, Dr. Charles Amaral de Oliveira, que é o médico conhecidíssimo como médico da dor. Ele é palestrante internacional. Dá para você resumir aonde que você já deu aula, já deu palestra e como é que está a sua agenda agora para os próximos meses, para que o telespectador possa entender um pouco melhor da sua atividade? Eu costumo dar aula fora do país. Esse ano eu ainda terei que ir a Budapeste, na Hungria, 2 vezes. Irei em agosto e novembro. Tenho que dar uma aula no Congresso Argentino
em Bariloche de anestesia e também tem um curso em Orlando neste ano também. Que bacana. Nos Estados Unidos. Tá, conforme nós já anunciamos, o médico Charles Amaral de Oliveira também é médico operador Unimed, né? Atendendo as consultas pela Unimed. O telefone, daqui a pouquinho a gente coloca aí o contato, é o 3222-9063. Eu acho que eu falei corretamente. Sim. Mas vai estar no crédito também aí. Vai falar com a Amanda e com a Wânia. Muito bem. O que é o mundosendor.com.br? O Mundo Sem Dor é um blog que eu comecei com ele já há uns 8, 10 anos e seria uma plataforma para lançar a minha visão de tratamento de dor, não é? Na época era ainda escasso o uso das mídias sociais, então foi quase que pioneiro. Foi um site, um blog muito precursor. Desbravador mesmo. Onde a gente colocava matérias muito longas e com muito conteúdo. E hoje não é bastante isso que as pessoas querem ler. Hoje a mídia é mais visual, né? Mais resumida. É uma forma nova de comunicação e a gente tem que avançar e adaptar a essas novas formas de comunicar com as pessoas. Você trouxe aí, eu posso dizer que é um aparelho? Você pode mostrar para a gente, explicar que aparelho é esse e que de forma ele... Esse aparelho aqui seria, Samuel, para pacientes que têm hérnia de disco e é uma forma de, como se diz, de desentupir. Isso tudo é percutâneo, não é nada de corte. Então a gente passa isso através de uma agulha, o paciente está com uma sedação, isso tudo é em ambiente hospitalar, com os melhores recursos de segurança, não é? Sob anestesia local, uma sedação leve, presença de um anestesista e de um médico intervencionista. Eu sou anestesista, mas nessas horas eu não sou anestesista, eu sou o médico de dor, né, no caso. Isso aqui serve para a gente ir navegando pela coluna, a gente consegue ver isso num raio-x e a gente levar isso até o local onde a hérnia está e fazer uma medicação no local. As hérnias, normalmente são absorvidas e dificilmente uma pessoa precisa operar por causa de uma hérnia. Fazendo um bom tratamento, fazendo alguma intervenção e dando tempo ao tempo, a hérnia é reabsorvida. Excepcionalmente, óbvio, precisa ter que operar, mas hoje se opera muito menos do que, digamos, 15 anos atrás. Interessante isso. É a primeira vez que eu ouço falar isso, porque quando você hoje fala de hérnia, sempre vem à mente que é necessária cirurgia, mas nem sempre será. Não, eu acho que hoje é o oposto. Quanto raramente precisa operar. Naquela época de... Esse procedimento você faz em Divinópolis também ou não, Charles? Também faço. Hoje eu fiz um desse. Antigamente se operava muito. E existe uma incidência de fibrose pós-laminectomia. O que é isso aí? Cicatriz que acontece lá na região da coluna em 30% das pessoas. E essa cicatriz pode aprisionar nervos lá. Então, e gerar um outro tipo de dor. A pessoa foi operar por uma razão, resolveu aquela razão e arrumou um outro problema, consequência de uma cirurgia, que não depende de técnica, depende de cicatrização de cada um. E isso aí gera um problema de dor. Então, hoje, cada dia mais, se opera menos. Olha aqui, boa noite, parabéns pelo programa de hoje. Que bacana falar de dor de coluna. Existe algum tipo de problema de coluna que causa dor e inchaço no joelho? Aqui é o Vitor de Divinópolis. Vitor, um grande abraço para você e o Dr. Charles responde para a gente. Podia perguntar de novo? Eu não entendi bem a pergunta. Se tem algum tipo de problema de coluna que causa dor e inchaço no joelho? Acho que não. Eu acho que o problema de inchaço no joelho deva ser um problema do joelho, não é um problema da coluna que esteja gerando problema no joelho. Agora, o oposto, um problema de joelho pode ser que intervenções na coluna vão interceptar a dor que está causando no joelho.
Olá, Samuel, boa noite. Meu esposo sente muita dor na coluna e começa a adormecer a perna. Gostaria de saber se tem ligação e se existe algum tipo de exercício que ele possa fazer. Sim. Quem que é a pessoa? Ela não se identificou. Não identificou. Então, essa dor que desce para a perna pode ser, com certeza, o primeiro lugar que tem que ser investigado, se não é a coluna. E com movimentos da coluna, seja de flexão da coluna ou extensão da coluna, flexão é jogar para frente e extensão é jogar para trás. Esses movimentos, se a dor vai descendo pela perna, faz lembrar que tem aí, por exemplo, uma hérnia de disco. Exames precisam ser feitos para corroborar esse entendimento. Exame físico também é super importante. Agora, você me perguntou sobre exercícios. Se, por exemplo, o seu marido tem dor quando ele faz flexão da coluna, ele precisa evitar esse tipo de movimento e priorizar os movimentos de extensão da coluna. E o oposto, entenda-se assim também. Se a dor piora com a extensão, que ele faça exercícios de flexão. Muito bem, nós já estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo com muito prazer o médico intervencionista da dor, Charles Amaral de Oliveira. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Na Drogaria São João de Deus, você encontra medicamentos com até 80% de desconto. E ainda, entregamos em sua casa. Ligue 3214-4843. Drogaria São João de Deus. Saúde é coisa séria. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Ainda dá tempo de você mandar a sua mensagem para o 3222-5052. A gente está falando sobre a questão da dor de cabeça e também sobre a dor na coluna. Nós estamos recebendo com muito prazer a presença do médico Charles Amaral de Oliveira, do www.mundosendor.com.br. Depois, se tiver jeito, acredita pra gente aí, porque é bastante interessante esse site, ou esse blog, como ele gosta aqui de dizer. A Tatiana do Centro gostaria de saber se existe relação do pouco sono com a dor de cabeça. Sim, Tatiana. Pessoas que têm privação de comida ou de sono, algumas pessoas sentem a dor de cabeça, sem dúvida nenhuma. É o primeiro fator que deve ser tentar corrigir antes de assumir o uso de medicamentos. E aproveitando o gancho da pergunta da Tatiana, qual é o número correto de horas que devemos dormir para que possamos acordar bem dispostos? Isso, cada um tem um ritmo, né? Tem pessoas que dormem 4 horas por dia, outros dormem 10, mas uma média são 7 horas. E para crianças, não. Crianças, é importante dormir pelo menos 8 horas, dormirem cedo, porque o crescimento das crianças está relacionado com uma boa noite de sono. O Marcos acaba de enviar uma mensagem, ele quer saber se a dor de cabeça na lateral da cabeça tem relação com a questão de foco dentário.
Eu não pensaria, obviamente, que olhar a dentição é importante, fazer uma avaliação se tem alguma coisa, mas não seria o primeiro diagnóstico. Entraria como algum diagnóstico diferencial, mas não como a primeiro insight de diagnóstico dessa pessoa. O José Hilton, do bairro Afonso Pena, variações bruscas de temperatura podem fazer com o aparecimento de dor de cabeça? Podem sim, principalmente quando você sai de uma viagem de avião, onde você faz uma grande mudança de clima, e isso pode gerar dor de cabeça. Sim. Isso acontece também com alterações de pressão atmosférica, né? Então, quando você sai daqui do Brasil e vai para La Paz, onde a altitude é bastante diferente, a presença de oxigênio é menor, na concentração de oxigênio é menor nas altas altitudes, isso gera dor de cabeça. Então, a diferença de altitude causa mais dor de cabeça do que a variação de temperatura. Nesse caso, é uma dor de cabeça para se preocupar ou não? Não, não é. Se for só uma coisa temporária, acho que não. Você já esteve lá na Bolívia, lá também ou não? Eu já fui. Na altitude? Eu fui uma vez a Machu Picchu e Cusco. Eu não tive o mal da montanha, né? Que tem pessoas que sentem dores de cabeça. E uma das formas que as pessoas de lá tratam as pessoas é mascar as folhas de coca, né? E tomar chá de coca. Não é a cocaína, mas é a folha de onde se produz a cocaína. E isso ajuda nas dores de cabeça. Vamos tentar ajudar aqui o Paulo do Centro. A pergunta dele parece estar bem complexa. Olá, boa noite. Parabéns aí pelo programa. Meu nome é Paulo. Minha esposa tem espondilite anquilosante, falei correto? Falou. E diabetes. Ela sente uma dor que desce do lado esquerdo da cabeça, por trás da orelha, e irradia para o braço. Ela perde a força do braço e sente bastante dor também no pescoço e ombros. Usa biológico e mesmo assim cada vez mais sente dor na coluna. O que pode ser? Ele explicou bem aqui? Falou. A espondilite anquilosante, para nossos ouvintes que não entendem, existe uma calcificação progressiva dos ossos da coluna. E quando em lugares anômalos, lugares que não é para ficar calcificado. Quando ela toma esses biológicos, é uma medicação para interromper a progressão dessa doença, não para curar o que já está calcificado. E com essa calcificação, a esposa dele pode ter compressão de raízes que vão inervar o braço ou a região da coluna cervical. Então, pode ser feito, sim, procedimentos para a dor, seja bloqueios, anestesia das raízes que estão acometidas e colocar um anti-inflamatório ali, ou mesmo queimar o nervo que vai inervar as articulações do pescoço, que ela deve ter dor na movimentação do pescoço, seja para um lado ou para o outro, sabendo que essas pessoas têm muita limitação e muita dificuldade de movimentação da cabeça. Olha aqui a pergunta da Thelma do Centro, que acaba de chegar. Thelma, muito obrigado pela sua pergunta e o médico intervencionista da dor vai te responder. Tenho como hábito fazer esporte diariamente, mas tenho uma dor lombar crônica para fazer exercício e para dormir também. O que pode ser? Um abraço, Thelma, e o médico Charles responde para a gente. Ô, Thelma, para dar uma noção assim mais clara, quando a gente tem alguma coisa, um inseto, alguma agulha tocando a boca, tocando os dedos, a gente tem muita precisão de onde está doendo, porque a representação dessas áreas, mãos, pés, boca, no cérebro é muito grande e a gente consegue pontuar exatamente de onde vem a dor, onde está tendo essa dor. Quando a gente fala da dor lombar, a dor lombar não tem uma representação cerebral muito grande. Então, a dor é muito vaga, né? Eu tenho uma dor aqui, mas a gente não sabe ser tão pontual, até para explicar para o médico é difícil.